Olá, caro ouvinte que nos acompanha pela Rádio Vida Nova FM 91.5 no programa Hora da Família. Hoje estamos juntos para mais um programa no qual vamos meditar sobre o tema Alegremo-nos, o Senhor está para chegar. Meditando então sobre o terceiro domingo do Advento deste ano A, o Domingo da Alegria. O meu nome é Evanilton, sou seminarista da Diocese aqui de Guanhães, paróquia São João Evangelista, e hoje eu estou com outro seminarista e eu gostaria que ele também se apresentasse. Olá, caro ouvinte, eu sou Abel, seminarista da Diocese de Guanhães, natural da cidade de Sabinópolis. E nós iniciamos recentemente um novo ano litúrgico, e o ano litúrgico começa com o tempo do Advento. E nós gostaríamos de, antes de entrar propriamente dito no tema, especificar e apresentar alguns dados para que nós possamos entender o que é o tempo do Advento e qual é a proposta para nós cristãos. O Advento era um dos vocábulos tradicionais para expressar a chegada do Filho de Deus ao meio dos seres humanos, isto é, a manifestação no tempo, na história de Deus, pelo que nós conhecemos como o mistério da encarnação de Deus em Jesus Cristo. O termo passou a ser empregado tanto para indicar a vinda do Filho de Deus na carne, quanto para designar o seu retorno ao final da história. Esse retorno, qual nós conhecemos como parousia, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo, relacionada também com o juízo final, universal da história. Desde o início, a Igreja tratou da vinda de Cristo, a sua segunda vinda, bem como o seu mistério da encarnação, em passagens bíblicas relacionadas com os antigos lecionários. E com a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, buscou-se definir com maior precisão o sentido da preparação para o Natal e, ao mesmo tempo, marca-se a espera para a segunda vinda de Cristo. Então, como Abel muito bem disse, o Advento é um tempo que nós esperamos a vinda de Cristo. A vinda de Cristo que acontece no mistério da encarnação, como nos lembra muito bem o evangelista João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esperamos essa vinda, mas não só ela. Esperamos também uma segunda vinda, como Abel também já disse, chamada parousia, na qual o Senhor vai voltar glorioso e julgará o mundo inteiro, e assim o mundo terá a sua consumação. Mas é importante também nós ressaltarmos que no tempo do Advento nós nos preparamos e vivemos a vinda de Cristo por meio dos sacramentos. Jesus Cristo, antes de partir, ele nos disse: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Enquanto a segunda volta de Cristo, a parousia, não acontece, nós podemos experimentar e viver junto dele, sobretudo por meio dos sacramentos, que são fontes de graça e por meio dos quais Cristo nos alcança e nos faz entrar em comunhão com Deus. E além dos sacramentos, nós também podemos encontrar o Senhor na pessoa do irmão. Ele sempre vem na pessoa do outro. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus Cristo nos diz que estava com fome, estava com sede, estava nu, estava preso. Então, todas as vezes que nós fazemos uma obra de caridade para um dos nossos irmãos e irmãs, nós estamos indo ao encontro do Senhor, porque Ele sempre vem nesses irmãos menos favorecidos. E ali também a oportunidade de encontrarmos com Ele enquanto esperamos a sua vinda definitiva. Este tempo da Igreja, no qual nós vivemos, que está a partir da primeira vinda de Cristo, de sua encarnação, até a sua volta gloriosa, é o tempo do Espírito. Esse tempo que nós nos encontramos com a graça de Deus através dos sacramentos, através da nossa vida de oração e da nossa relação com os irmãos, a relação com a Igreja, é um tempo de espera. Neste Advento, portanto, nós não apenas recordamos o mistério da encarnação de Cristo, a sua vinda ao mundo, mas nós também esperamos, estamos peregrinando, esperando a sua volta, a sua vinda gloriosa, na qual Ele virá mais uma vez se encontrar com o seu povo,
se encontrar com sua igreja definitivamente. O Advento, então, não é um momento penitencial, mas um momento de introspecção, no qual cada cristão deve olhar para si mesmo, para a sua vida, para a sua espiritualidade e procurarmos nos preparar a cada dia para vivermos uma fé cristã autêntica e estarmos prontos para o encontro com o Senhor. E falando de peregrinação, neste ano nós estamos celebrando o jubileu dos 2025 anos da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E como peregrinos, nós devemos sempre nos preparar para o encontro definitivo com o Senhor. Ninguém caminha à toa ou caminha sem uma direção ou rumo. Nós, enquanto peregrinos, caminhamos em uma direção segura, porque sabemos que no final deste caminho nós vamos encontrar o Senhor. Por isso, o tempo do Advento também é um tempo que nos convida a estarmos sempre em vigilância, em constante preparação, porque, como nos diz a palavra, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Então pode ser que Ele venha e nós estejamos despreparados. Isso não pode nos acontecer. Devemos sempre estar prontos. Por isso, vigilância constante. Dessa forma, compreendemos como o Advento celebra o já do presente e o ainda não, que está reservado ao futuro da salvação. Na própria palavra Advento, que significa chegada, vinda, exprime-se uma singular combinação entre o presente e o futuro, entre posse e expectativa. Assim também ocorre nos textos do calendário litúrgico, em que o presente e o futuro da salvação se entrelaçam profundamente. Em uma de suas catequeses, São Cirilo de Jerusalém afirma: não permaneçamos apenas na reflexão da primeira vinda, mas vivamos na expectativa da segunda. Fecha aspas. Nós compreendemos então que desde o início da Igreja, os santos padres já compreendiam o momento do Advento, o período do Advento, como uma preparação para o futuro da vinda gloriosa de Cristo. Não apenas uma memória e recordação do seu nascimento e da sua encarnação, mas é um momento que a Igreja se prepara, olha para si mesma, se analisa e se constrói a partir da esperança do encontro com Cristo. Dentro desta unidade do plano salvífico de Deus, a encarnação de Jesus Cristo no tempo se realizará plenamente como um acontecimento de salvação no fim dos tempos, quando ele vier em sua glória e reunir junto de si aqueles aos quais concederá o reino dos céus. O Advento, então, celebra 3 etapas misteriosas da história da salvação. Primeiro, a antiga expectativa dos patriarcas acerca da vinda do Messias, que se encerra com a encarnação, que é o momento que nós estamos vivendo, esperando o Natal do Senhor, que nós celebraremos o grande mistério da encarnação. Depois, um segundo momento, é o presente da salvação em Cristo, já efetivada no mundo, com a sua encarnação, mas ainda não concluída, que se dará de forma muito pontual no Natal do Senhor. E uma terceira etapa, que é o futuro da salvação, que se manifestará na transformação final do universo, que é o que a gente chama de parousia. E São Bernardo sintetiza essas 3 frases dizendo: na primeira vinda, ele apareceu na fragilidade da carne. Na vinda intermediária, manifesta-se no poder do Espírito. Na última, surgirá na majestade da glória. Então Deus já se revelou plenamente em Cristo e toda a salvação se encontra nele consumada. Contudo, a revelação e salvação precisa se completar em nós. E a história caminha de forma dinâmica para o futuro, rumo à plenitude, na qual Deus será tudo em todos. Assim, então, o futuro absoluto consiste na realização total do reino de Deus, quando ele será tudo em todos os que o acolherem na fé e no amor obediente. A liturgia da Igreja nos auxilia na meditação dos mistérios de fé. As leituras do Evangelho têm uma característica própria. Na leitura desse primeiro domingo, refere-se à vinda do Senhor no final dos tempos.
A do segundo e terceiro domingos, lembra-se João Batista, o profeta que anuncia a vinda do Senhor. E no quarto domingo, aos acontecimentos que prepararam de perto o nascimento do Senhor. De forma semelhante às leituras do Antigo Testamento, que são profecias sobre o Messias e o tempo messiânico, tirado principalmente do livro de Isaías. Bem como as leituras do apóstolo contêm exortações e ensinamentos relativos às diversas características desse tempo. Porque a liturgia se situa no tempo da Igreja, é entre o já e o ainda não da salvação. O Advento caracteriza-se como o período da expectativa do cumprimento da salvação. Na alegre esperança da celebração natalina, somos orientados para o retorno glorioso do Senhor ao final dos tempos. A segunda vinda de Cristo, tema frequente, sobretudo nas primeiras semanas do Advento, está profundamente unida à sua primeira vinda, à sua encarnação. A certeza da vinda de Cristo na carne fortalece o coração para esperar sua vinda final gloriosa, na qual as promessas messiânicas encontrarão sua plena e definitiva realização. A espera cristã, portanto, caros ouvintes, é vivida na esperança da realização daquilo que, de certo modo, já se possui verdadeiramente. Por isso, na expectativa do Senhor que vem salvar, o terceiro domingo do Advento é um apelo à alegria. Como enfatiza a passagem bíblica, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Então, caros ouvintes, esse terceiro domingo do Advento nos convida a nos alegrarmos, e é justamente sobre ele que nós vamos meditar. E esse primeiro bloco teve a intenção justamente disso, mostrar o terceiro domingo do Advento dentro do tempo do Advento, compreendendo ele dentro de um panorama maior. E assim nós podemos ver que o Advento, ele nos prepara para receber o Senhor no mistério da encarnação, mas também prepara o nosso coração para a sua segunda vinda, na parousia. E assim nós encerramos o nosso primeiro bloco e já retornamos com mais reflexões sobre o tempo do Advento com o tema Alegremo-nos, o Senhor está para chegar. E estamos de volta, caros ouvintes, com o programa Hora da Família, na Rádio Vida Nova FM 91.5. No dia de hoje, estamos meditando sobre o tema Alegremo-nos, o Senhor está para chegar, com foco especial no terceiro domingo do Advento deste ano A. E este terceiro domingo do Advento, ele é chamado do Domingo da Alegria, Domingo Gaudete. E por que então que ele é o Domingo da Alegria? Ele é o Domingo da Alegria porque ele nos prepara justamente para celebrar o grande mistério da encarnação do Senhor, que nós chamamos de Natal. E a liturgia inteira nos faz perceber esse grande motivo de júbilo, de alegria. Nas roupas do sacerdote, por exemplo, é possível que o bispo ou o padre utilizem o paramento rosa, que é símbolo da alegria, justamente para mostrar esse grande tempo de júbilo que a igreja vive. E a liturgia da palavra também nos faz exultar de alegria. Todos os textos vão exprimir um grande motivo de alegria para nós na preparação da chegada do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras deste terceiro domingo do Advento já nos levam à contemplação dessa alegria do povo de Deus que sempre vislumbrou na esperança do encontro, a sua salvação. Mesmo o antigo povo de Deus, o povo de Israel. Nós percebemos na primeira leitura do livro do profeta Isaías, quando ele diz: Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. A esperança daqueles que têm em Deus a sua redenção já é percebida nessa primeira leitura do profeta Isaías. E de certa forma essa esperança nos toca hoje, que vivemos o tempo da igreja,
Já após a encarnação do Senhor, após recebermos o seu Evangelho e todo o mistério de sua salvação que nos é comunicado pela Igreja, tudo isso alimenta a nossa esperança de um dia nos encontrarmos com o Senhor plenamente, um encontro que será pleno e definitivo. Mas mesmo hoje nós já vivemos o nosso encontro com Deus a partir de diversas formas, como no sacramento da Eucaristia, que nós o encontramos sacramentalmente e plenamente também. Nós nos encontramos também com Cristo em nossos irmãos, através do Evangelho, da Palavra. Diversas são as formas que, de alguma forma, nós nos encontramos com o Senhor hoje e somos por Ele tocados. Então, o primeiro motivo para que nós nos alegremos nesse terceiro domingo do Advento é manifesto na primeira leitura. O Senhor há de vir nos salvar. E como o Senhor é fiel e cumpre com as suas promessas, Ele veio nos salvar. E para que possamos compreender o porquê que isso é motivo de alegria, nós devemos entender o que o povo estava passando. O povo, depois do pecado, depois da escravidão no Egito, depois no exílio da Babilônia, eles ficaram desesperançados, sem perspectiva de futuro, ficavam imaginando o que seria deles. E o Senhor então promete que há de vir e salvar a todos. É o Senhor que vai trazer luz para a escuridão da vida daquele povo, vai fazer com que eles voltem a ter uma vida plena, saudável e sadia e não mais pereçam nas mãos dos inimigos. Porque é Ele mesmo que vai vir e governar o seu povo e ser o pastor que os conduz. E por isso que o profeta Isaías diz: os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Então, com a vinda do Senhor, tudo que é sofrimento e tudo aquilo que é mal desaparecerá. Se trata, portanto, queridos ouvintes, de uma alegria que sustenta a esperança. Nós percebemos isso também no Salmo que é cantado nesse mesmo domingo. O salmista canta: "Vinde, Senhor, para salvar o seu povo". E esse mesmo canto está em nosso coração, está em nossa língua, que clama a Deus a sua vinda até nós, a sua vinda à nossa existência. E ainda que soframos muitas intempéries na vida, ainda que enfrentemos muitas adversidades, a nossa fé está sustentada na esperança do Senhor que nos salva, o Senhor que vem ao nosso encontro e nos dá essa alegria, alegria que ilumina os nossos dias, mesmo diante de muitas dores. Continua o salmista falando: o Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro. Assim, todos os homens de todas as gerações puderam encontrar em Deus o fundamento de sua esperança, ainda que cegos, ainda que caídos, ainda que sofrendo injustiças no mundo, são todas realidades contingentes, mas a esperança do coração está firmada em Deus, nesse Deus que vem e salva, em Deus que se revelou em Jesus Cristo e já realizou a nossa vida, a nossa salvação, e que de pouco a pouco vai nos levando à plenitude através da fé da nossa caminhada por essa vida no tempo da Igreja. E essa esperança também é manifestada no último versículo do Salmo, quando o salmista canta: "O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará". Então quem vai governar e dominar o mundo todo vai ser o Senhor. Não é necessário perder as esperanças, pois o Senhor está no comando de tudo. Ele que é o Senhor da história, que guia as nossas vidas e os nossos corações. Se depositarmos toda a nossa esperança nele, nós não seremos desamparados nem desiludidos, porque ele cumprirá aquilo que nos prometeu, virá para nos salvar e libertar de todo mal. E muitas vezes se torna difícil acreditar nessa realidade, sobretudo quando nós observamos o mundo ao nosso redor. A gente, por exemplo, vê muitas guerras,
desastres, injustiças acontecendo. E diante disso tudo, nós muitas vezes nos perguntamos: será que de fato o Senhor vai vir julgar o mundo? Será que o Senhor de fato cumprirá a sua promessa de vir ao nosso encontro e nos libertar de todo mal? Porque tudo isso quer que nós nos afastemos do Senhor e percamos a esperança nele. Mas tudo isso pode se tornar causa de manifestarmos a nossa fé e o bom propósito de segui-lo fielmente. A alegria que a Igreja nos anuncia nesse terceiro domingo do Advento não significa ausência de sofrimentos, ausência de lutas. Nós sabemos que cada um de nós, todos vocês que nos escutam em suas casas, em seus lares, na sua vida, enfrentam dificuldades. E essas dificuldades, as lutas, elas são inerentes à nossa condição aqui nessa terra. Nós enfrentamos, sim, tribulações e adversidades, mas devemos ficar firmes na fé, lembrando que a nossa fé é sustentada pela esperança. Na segunda leitura desse domingo, da carta de São Tiago, ele nos fala: ficais firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Essa é uma exortação que o apóstolo São Tiago nos deixa, válido para nós também hoje, meus irmãos. Lembrem-se disso, ficai firmes na nossa esperança, porque a fé do justo, ela se prova nas tribulações. Nós enfrentamos dificuldades, mas as venceremos. As venceremos porque Cristo habita em nós, porque nós estamos em Cristo. Através dos sacramentos, nós nos unimos a Ele, nós estamos unidos no grande corpo de Cristo, que é a Igreja. Assim nós nos fazemos um só com Ele. Essa é a nossa garantia de vitória, o que nos dá vitória sobre as adversidades desse mundo. Então, mesmo diante de grandes provações, nós precisamos nos manter firmes. E a alegria que provém da fé, provém da esperança, iluminará os nossos dias e nos sustentará para que possamos prevalecer até o nosso encontro com Cristo. E por isso também São Tiago nos exorta no versículo 10 da leitura de hoje: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. E quando nós observamos os profetas, aqueles mensageiros que vieram anunciar a vinda do Messias, nós vemos que a vida deles não foi fácil, mas foi recompensada no final, porque foram considerados justos por anunciar e ajudar com que o reino de Deus crescesse. Por isso, queridos ouvintes, não percamos a fé e nem a esperança em nosso Senhor, porque Ele está para chegar. E esse deve ser o grande motivo da nossa alegria. Devemos sempre caminhar com essa certeza: o Senhor está para chegar. O Senhor está para chegar plenamente, mas já chega aos poucos na nossa vida, todos os dias, até esse encontro definitivo. E nós o encontramos aos poucos. E assim é a vida dos santos, assim é a vida da Igreja, que se encontra com Cristo nas suas contingências, na esperança do encontro definitivo da salvação. E a esperança não decepciona. Este ano nós vivemos o ano jubilar, peregrinos da esperança. E mais que nunca, a Igreja se alegra com a esperança do encontro com Cristo, esse encontro que já acontece no hoje da nossa história. A nossa esperança está fundada na rocha, que é Cristo, a nossa eterna alegria. Nós nos despedimos nesse momento para o intervalo e nos encontraremos no próximo bloco. Aguardamos vocês. Queridos irmãos e irmãs, voltamos com o nosso programa Hora da Família, na Rádio Vida Nova FM 91.5, meditando o tema Alegremo-nos, o Senhor está para chegar, falando de forma especial do terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. E no Evangelho deste terceiro domingo do Advento, extraído de Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 11, traz a imagem de João Batista como aquele que anuncia o Senhor. E na nossa peregrinação, nós devemos também nos fazer João Batista, anunciando a vinda de Cristo e o encontro com Ele,
fazer com que a nossa vida ajude com que os outros tenham um encontro fecundo com o Senhor, pois só assim as suas vidas serão mudadas e transformadas. O João Batista não ficou lá nos tempos de Jesus. Nós podemos ser outros João Batista e fazer com que mais e mais pessoas tenham um encontro verdadeiro com Ele, porque esse é o grande motivo da nossa alegria. E isso nos diz o documento de Aparecida, que diz que o maior presente que alguém pode encontrar e ter é fazer um encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que a nossa vida se funda e é nele que está as nossas esperanças. E João Batista só pôde anunciar a Cristo porque se encontrou com Ele. E essa realidade também se impera em nossa vida. É a partir do encontro com Cristo que nós somos transformados paulatinamente e podemos anunciar. Não se anuncia aquilo que não se vive, não se leva aquilo que não se traz no seu coração. E João Batista, ali, naquela experiência do batismo, ele viu, junto com todas as outras testemunhas, aquela teofania de Deus, no qual a voz do Pai brada dos céus sobre Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, ouvi-o, escutai-o. Nele está toda a minha complacência, todo o meu amor. Ali em Jesus Cristo se encontra a plena revelação de Deus. Em Jesus de Nazaré, nós podemos nos encontrar com a humanização de Deus. E ali também a divinização do homem. E ali, em sua pessoa, cada um de nós também pode se encontrar com Deus. E como diz o Papa Bento XVI, um encontro com Cristo não é um encontro com uma ideia, não é uma ideologia, mas é alguém, é uma pessoa, é o próprio Deus que se faz homem e vem ao nosso meio. E através da igreja, através da liturgia, através dos sacramentos, sobretudo através da Eucaristia, nós nos encontramos com Cristo. É a nossa forma de entrar em comunhão com Ele e acolhê-lo em nossa vida. E a partir disso, sermos transformados também. E uma vez transformados pela sua presença, nós podemos começar a sermos como João Batista, anunciar a vinda do Senhor, anunciar a vida do Senhor aos nossos irmãos. E também preparar o seu caminho, para que o mundo seja transformado progressivamente, até chegar o dia de que Ele virá em sua glória, em sua majestade, levar todos a si, mas depois de ter atraído todos a si também. Faz parte da nossa missão, a missão dos cristãos, a missão da igreja, anunciar a boa nova, anunciar o evangelho, primeiramente com a vida, com o testemunho e também com a palavra, para que possamos levar a Cristo aos irmãos também, e assim sermos canais, sermos comunicação de Deus com os homens. Apesar de nós mesmos, apesar de nossa pequenez, podemos ser usados como instrumentos de Deus, a partir da nossa comunhão com Ele. É uma graça que o Senhor entrega a cada um de nós, à igreja, de podermos colaborar com esse mistério de revelação. Assim como João Batista, de forma proporcional, cada um de nós também pode ser um profeta para aqueles que conhecemos, levando a palavra de Deus para que outras pessoas também possam se encontrar com Ele e terem suas vidas transformadas. Eu gostaria de insistir um pouco mais nessa nossa missão de fazer com que os outros se encontrem com o Senhor, porque só assim o Natal vai acontecer de fato na vida de nossos irmãos e irmãs. E nesse sentido, Raniero Cantalamessa, no seu livro Mistério do Natal, ele nos diz que o Natal não é um apelo à boa vontade dos homens, mas um anúncio radioso da boa vontade de Deus para com os homens, porque Ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos. E Ele quer nos encontrar e nos fazer cada vez mais próximos de si, porque só assim a nossa vida vai ser transformada e nós encontraremos sentido em tudo aquilo que nós fazemos. Então, celebrar e nos prepararmos para o Natal do Senhor é celebrar a boa vontade de Deus em nossa vida, que faz tudo para que estejamos próximos dele. No Evangelho da Anunciação, o anjo diz que Jesus será chamado Emanuel, Deus conosco. E esse título que Jesus recebe é muito propício
para a meditação que estamos fazendo, porque Deus é um Deus próximo, que se faz presente em nosso meio. Ele não é um Deus distante, que está lá nas nuvens e não deseja que nós o encontremos ou toquemos Ele. Pelo contrário, Ele veio ao nosso encontro, se fez carne, se aniquilou, abriu mão da sua divindade e assumiu a nossa humanidade, e tudo para que nós tivéssemos vida. Por isso também a nossa vida só tem sentido quando nós fazemos um encontro verdadeiro com Ele e fazemos com que as outras pessoas também encontrem Ele. E nesse sentido, Santo Irineu de Lyon diz que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é ver a Deus. Então nós vemos que o homem só tem a sua completude no Senhor. Ele que foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus, o Criador. A glória de Deus é a vida do homem. E sim, a presença de Deus transforma a vida de qualquer homem, não importa qual paralisia o prenda, o escravize, não importa qual tipo de cegueira tampem os seus olhos, a sua visão. O verdadeiro encontro com Cristo é capaz de quebrar todos os grilhões e operar a libertação. Assim nós percebemos ali no Evangelho deste terceiro domingo. Assim fala: Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Nós percebemos através dessa passagem como que toda essa obra de libertação e salvação está relacionada com a presença de Jesus, porque Ele chegou, porque Ele está no mundo, porque o Messias já está no meio de nós. Todos esses milagres de libertação que trazem vida já estão acontecendo. Os cegos, aqueles que antes não enxergavam a própria vida, a própria realidade e não discerniam sobre a própria existência, agora têm a vista recuperada, agora enxergam com nitidez pela presença de Deus. Os paralíticos que não conseguiam andar por várias questões que os paralisavam, agora já são libertos e podem correr, podem andar, podem exultar com alegria. Também isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Muitas coisas podem nos paralisar, muitas coisas podem nos fazer ficar mancos, mas a presença de Cristo pode sim nos libertar. Assim como os leprosos são curados, os surdos ouvem, ou seja, a vida é restaurada em plenitude, é restaurada em dignidade. Tudo isso se relaciona com a presença de Cristo em nosso meio, que já existe hoje, mas não plenamente. Mas nós nos preparamos para esse encontro pleno, e assim é o sentido do Advento, nos prepararmos confiantes, vigilantes para o encontro com o Senhor. E assim estarmos preparados, como outras passagens do Evangelho falam das virgens prudentes, das que mantêm as suas lâmpadas acesas pela vigia e oração. Nós precisamos sempre buscar o Senhor em nossa oração, meditando sobre a nossa vida, para não nos perdermos pelas estradas da vida como pessoas distraídas, mas estarmos preparados para sermos encontrados, acordados pelo Senhor. E também se faz oportuno nós nos perguntarmos que imagem que nós temos de Jesus. Qual é esse Jesus que nós estamos anunciando para as pessoas? Porque nós devemos fazer com que os outros alcancem o Jesus verdadeiro, e não uma imagem, um protótipo que nós fazemos dele. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus perguntando: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado? Um homem de roupas finas? Mas o homem de roupas finas está no palácio, porque Jesus não é igual aos reis do mundo, que veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por isso, nós devemos sempre nos perguntar: qual é o Jesus que eu acredito? Porque corre o risco de nós estarmos acreditando em um Jesus falso. No Evangelho de hoje, quando nós vemos João Batista, a imagem dele, ele manda seus discípulos perguntar se Jesus era mesmo o Messias, se é ele aquele que devia vir. É como se João Batista estivesse duvidando, de certa forma: será que é esse mesmo o Jesus? Porque é um homem tão simples, humilde,
como ele, como que pode esse ser o Messias? Porque o povo judeu esperava um homem de roupas finas, alguém que veio para ser servido. Jesus Cristo nos mostra que não. Ele veio estar junto do paralítico, junto do leproso, do surdo, dos pobres. Ele é um Deus diferente, que rompe com as nossas concepções. Por isso devemos sempre nos perguntar: qual a imagem de Jesus que eu estou anunciando? Para que eu também não traia a imagem do Evangelho. Porque há sempre o risco de ideologias permearem a nossa espiritualidade, a nossa fé, e nós, às vezes, nos enganarmos e acharmos que conhecemos um Jesus que é diferente, que não é esse Jesus transmitido pelos evangelhos, esse Jesus que foi anunciado por João Batista, pelos apóstolos. As ideologias sempre nos enganam e nos afastam do caminho da verdade. Mas nós precisamos sim nos encontrar com esse Jesus que é Emanuel, Deus conosco, que se fez carne, que assumiu a nossa humanidade, veio pisar o nosso chão e vir ao nosso encontro. É esse Jesus que a nossa igreja anuncia em sua liturgia, anuncia através da palavra e do Evangelho. Jesus, que é Deus que se faz homem e vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa fragilidade, ao encontro das nossas dores, ao encontro da nossa vida, a sua vida, meu irmão, do jeito que você está e quem você é. Assim como Ele estendeu a mão para os leprosos, para os doentes, para os cegos, Deus também estende em Jesus Cristo a mão para cada um de nós. Esse encontro de Deus com a nossa vida que nos traz esperança, que nos traz alegria. Que nós possamos então viver esse momento de advento, fundamentados nessa esperança que não decepciona, mas que vem do sorriso de Deus, que se revela em Jesus Cristo por nós. Nós faremos agora um breve intervalo e nos encontramos no próximo bloco para mais uma reflexão. Queridos ouvintes, estamos de volta a mais um programa Hora da Família. Estamos meditando sobre o tema Alegremo-nos, o Senhor está para chegar, esse terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. Nós temos meditado ao longo desse programa de hoje sobre o encontro com Deus que se faz na nossa história, na nossa espiritualidade. E neste momento agora podemos nos ater em um ponto importante, na verdade importante para todas as épocas, no qual o homem buscou a Deus, buscou viver uma religião. Aproveitando aqui a leitura do ofício de leituras desse domingo, nós percebemos no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, ele diz o seguinte: Disse o Senhor: Como este povo se aproxima de mim com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo é observado como preceito humano para cumprir. Nós percebemos nessa citação de Isaías que a exortação do profeta para o seu tempo ainda se mantém atual sempre, pois há um perigo sempre na vida de religião do homem, ele viver uma religião vazia, uma religião infrutífera, que não produz fruto algum na sua vida, porque na verdade não há um encontro genuíno com Deus. Há sempre o risco de vivermos uma relação fria, sem o Espírito do Senhor, no qual buscamos apenas ídolos que nós mesmos erigimos muitas vezes. E isso não é tão difícil de acontecer. Se nós observarmos na história dos apóstolos de Jesus, um daqueles que viviam com o Cristo, que escutavam as suas palavras tão de perto, ainda foi o capaz de o trair. Judas Iscariotes, diferente dos outros, não fez um encontro genuíno com o Senhor. Não viveu de fato uma religião que o conectasse, que o colocasse em comunhão com o próprio Deus. E por isso ele foi capaz de trair, porque ali não existia uma verdadeira comunhão. O perigo de vivermos uma falsa religião, uma religião sem Deus, não é tão difícil na história do homem. E aqui o profeta Isaías exorta os homens de seu tempo. Pessoas que se aproximam de Deus apenas com palavras, apenas com discursos, mas o seu coração está longe de Deus. Não cultiva esse encontro com o Senhor na sua vida íntima, na sua vida de oração, na sua vida verdadeira. Não, é apenas um discurso, semelhante àqueles fariseus que oravam a Deus nas praças públicas, mas seu coração estava longe. Viviam preceitos humanos. A religião para eles parecia mais uma tradição,
uma cultura religiosa, um preceito, mas não era vida de fato. E essa exortação se mantém para nós hoje. Hoje, na vivência desse advento, nós somos então convocados pela Igreja a examinarmos a nós mesmos, a nossa vida, a nossa fé e buscarmos esse encontro com o Senhor. Essa é a preparação que o advento nos impulsiona para nos encontrarmos com o Senhor e Ele transformar a nossa vida, ir nos transformando, para que o nosso coração, sim, seja agradável a Deus e não vivamos uma religião falsa. Vivemos, pois, o advento, que é esse tempo de preparação, nos prepararmos para o encontro com o Senhor definitivo, mas que se realiza a cada instante da nossa história, no nosso hoje. E dessa forma, nessa perspectiva, nós também podemos refletir sobre a passagem, também ainda, da segunda leitura do ofício de leituras desse Domingo da Alegria, que parte do sermão de Santo Agostinho, do século V. Santo Agostinho reflete sobre a pessoa de João Batista, o profeta, que batizou Jesus no Rio Jordão, porque esse mesmo João Batista é retratado no Evangelho deste domingo. E sobre ele é dito: eu sou a voz do que clama no deserto, aplainai o caminho do Senhor. E aplanai o caminho não só João fez na sua própria vida em seu tempo, mas cada um de nós, cristãos, devemos também aplainar o caminho do Senhor em nosso coração, em nossa alma. Mas nós podemos nos perguntar: o que é isso, aplainar o caminho do Senhor? Também é viver uma vida de oração, viver uma vida de oração autêntica, genuína, no qual, através das orações, nós procuremos o Senhor e somos por Ele encontrados. Aplainar também o caminho do Senhor significa ter pensamentos humildes, ter pensamentos sinceros, procurar viver a verdade e a sinceridade no Espírito do Senhor e não sermos homens orgulhosos, soberbos, que querem mostrar ao mundo, mostrar às pessoas uma religião. Nós não devemos fazer isso. A verdadeira religião é uma transformação do coração que se encontra no Espírito e, portanto, vai sendo imbuído de todas as virtudes, da vivência do direito, da justiça, da igualdade, do amor, da misericórdia. É uma vida transformada, de forma a nos assemelharmos sempre mais com Jesus Cristo, nosso Senhor. É dessa forma que nós devemos aplainar o caminho do nosso coração, para que esse caminho seja reto, seja harmonioso, para que o Cristo possa vir nos encontrar e nos encontrar vigilantes, esperando sempre, como o amado espera o seu amado. Cada um de nós é parte da Igreja, esse amado do Senhor que é encontrado e vivificado por Ele. E muito interessante, Abel, quando você diz da oração como uma forma de preparar o caminho, porque o tempo do advento, nas orações que ele nos propõe, nos faz justamente meditar todos os mistérios que nós recordamos aqui e preparar o nosso coração para acolher o Senhor. Os prefácios, por exemplo, desse tempo do advento são riquíssimos. Em um deles, intitulado Sobre as Duas Vindas de Cristo, ele nos diz o seguinte, que ele, Jesus, revestido da nossa fragilidade, veio uma primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Então, os prefácios são uma ótima oportunidade para que possamos também rezar nesse tempo do advento, porque muitas vezes nós nos perguntamos como que eu vou alcançar a verdadeira espiritualidade do tempo litúrgico. É só olhar as orações que a Igreja nos propõe, sobretudo os prefácios, que são riquíssimos. Em um outro, intitulado Cristo, Senhor e Juiz da História, ele ainda nos diz: vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho Senhor e Juiz da História, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização de seu reino.
Então retoma também aquilo que nós já havíamos meditado, o tema da esperança e da vigilância. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Por isso, nosso coração deve estar sempre pronto para acolher o Senhor, para que ache dentro de nós uma morada em que possa repousar tranquilo. Vigilância, esperar sempre o Senhor, porque o nosso dia pode ser amanhã. Em um outro prefácio ainda, sobre a Virgem Maria, intitulado Maria, a Nova Eva, vai nos trazer o papel de Maria dentro desse tempo do Advento. Ele nos diz: nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, queridos ouvintes, nesse prefácio, Maria é apresentada como aquela que nos apresenta a graça, aquela que faz com que a graça venha ao mundo. E por isso também o tempo do Advento é um tempo de nós nos espelharmos em Maria, ela que foi a discípula fiel do Senhor e em tudo soube depositar sua confiança e esperança em Deus. E como ela, antes de acolher o Senhor no seu seio, o acolheu no coração, nós ainda hoje somos convidados a acolher Ele dia a dia em nosso coração, para que na festa do seu Natal estejamos prontos para fazer um encontro verdadeiro e capaz de mudar e transformar a nossa vida. E não podemos deixar de lembrar, já no final desse nosso programa Hora da Família, sobre a campanha da Evangelização 2025 da CNBB, cujo tema é Hoje é preciso que eu fique na tua casa. Essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, que convida todos os fiéis a abrirem seus corações e lares para Jesus, para que sejam transformados em igrejas domésticas. Em consonância com essa nossa reflexão sobre o tempo do Advento, a campanha de evangelização nos leva à meditação da nossa vida, da nossa espiritualidade, para sermos tornados verdadeiras igrejas domésticas, sermos templos do Deus vivo, de forma que possamos viver nas virtudes, pela luz do Espírito, e que a nossa vida seja de fato um testemunho do Evangelho para onde nós vivemos, e sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Essa é a nossa meta, nos tornarmos verdadeiros discípulos, para que a nossa vida reflita a palavra de Deus e a vida de Jesus Cristo também. A Igreja do Brasil favorece a coleta para a campanha nesses dias 13 e 14 de dezembro, nesse final de semana, no terceiro domingo do Advento, cujo objetivo da campanha com as coletas é sustentar as ações evangelizadoras da Igreja. E nós chegamos ao final desse nosso programa Hora da Família, na Rádio Vida Nova FM, no qual nós meditamos um pouco sobre a liturgia desse terceiro domingo do Advento, o terceiro domingo que é da alegria, cujo tema é Alegremo-nos, o Senhor está para chegar. Eu sou Abel, da Diocese de Guanhães, e me despeço de vocês até um próximo encontro. Eu também agradeço a vocês, caros ouvintes, pela presença, participação no nosso programa. Gostaria de ressaltar que o programa de hoje que nós fizemos, muitas das reflexões foram baseadas na apostila de nosso bispo, Dom Otacílio, sobre o tempo do Advento, cujo título é justamente Alegremo-nos, o Senhor está para chegar. Nós agradecemos mais uma vez pela sua presença, participação e esperamos você para um próximo programa.